Oi, gente! Sejam todos e todas mais uma vez muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Tech Talk delas, especialíssimo dessa vez, porque a gente está no Tech Woman, né? E a gente está aqui nesse momento com a Anicele Santos, que acabou de fazer uma palestra incrível, muito arretada a tua palestra, Anicele. Mas antes de falar sobre a palestra, me conta um pouquinho sobre tu, sobre a tua trajetória. Vamos nessa. Olá, Cecília, obrigada pelo convite. Eu sou Anicele Santos. Eu estou atualmente como um estudante de mestrado na Universidade de Pernambuco. Também atuo como pesquisadora no Instituto de Pesquisa em Direito e Tecnologia do Recife, que é o IPREC. E trabalho com letramento digital na Escola de Dados, que é o eixo educacional da Open Knowledge Brasil. Além de tudo isso, nos anos de 2024 e 2025, eu estou como presidente da Associação Python Brasil. Menina, que currículo incrível! Veja, tá vendo, gente? Todas somos plurais, muito, muito plurais. E agora é hora de falar sobre a tua palestra, né? Que fala sobre o impacto, né, ambiental dessa vinda, dessa demanda cada vez maior por data centers que a IA está trazendo para a gente. Conta aí os highlights dessa tua palestra para a gente. Então, foi uma palestra incrível. Teve uma participação bem assídua do público e é um tema que está bastante quente, né? Porque a gente está num momento no país com essa busca do governo pela adesão desses centros tecnológicos para que a gente consiga passar a ser uma referência. E aí a gente tem tudo para ocupar esse lugar porque temos todos os recursos naturais que são necessários para isso. No entanto, há um perigo nisso porque os recursos naturais que a gente tem, eles são finitos, né? Não necessariamente os que a gente tem, mas os recursos naturais em geral, eles são finitos. E a gente sabe que as pesquisas já mostram, há muitas matérias têm saído apontando isso, de que a inteligência artificial ela tem demandado muito de recursos naturais. E essa demanda tem sido também exigência de construções desses lugares, né, de data center, que são esses lugares onde armazena a inteligência artificial, armazena essas tecnologias, né, de inteligência artificial, dentre outras, como tecnologias de nuvem. E é bem interessante pensar sobre isso, porque quando a gente pensa em tecnologias de nuvem, a gente pensa em contexto abstrato. Em inteligência artificial, pensa num contexto abstrato. Mas tudo isso exige em hardware, que é a parte física, como a gente sempre aprende, né? Vai ter que ter um lugar lá para armazenar os dados, né? Tem que ter um lugar para armazenar. Toda essa questão que a gente pensa que é abstrata, elas são, na verdade, tudo físico. Não é uma nuvenzinha de fofinha branquinha, não. Não é uma nuvenzinha. E aí, todo esse contexto físico exige, para a inteligência artificial, para data center, para tudo isso existir, né? Exige demanda de água, exige demanda de energia, exige emissões de CO2 e recursos como ouro, lítio, que são os minérios que são utilizados para a construção desses hardware. Então, assim, embora a gente tenha um lugar rico com tudo isso, a gente também tem um problema, porque a extração disso, como é que a gente vai ter isso novamente? A extração disso vai demandar muitas coisas. A gente já vê vários problemas, por exemplo, no contexto da mineração, Sim. onde tem quem mais sofre, né? São as pessoas de comunidades ribeirinhas, são as pessoas de comunidades indígenas, e aí tem a demanda dessas pessoas, dessas comunidades, além de adoecerem, precisarem também sair dos seus territórios. É um impacto ambiental e social, né? É um impacto ambiental e social. Muito bom trazer esse ponto, porque a sustentabilidade ela é composta de 5 pontos, né? Não apenas o ambiental, mas também o técnico, o individual, o social e o econômico. E hoje o que está se vendo muito é a preocupação com a economia e a preocupação com o ambiental em alguns casos. Sim. Mas a preocupação com o social, que é o que demanda dessas pessoas, desses territórios sofrerem bastante e precisarem sair dos seus territórios ou até mesmo adoecerem, a gente tem muitas matérias falando sobre isso. Inclusive, minha palestra trouxe muitas matérias a respeito, porque o que eu queria trazer na abordagem era mostrar que eu não estou falando sozinha sobre isso. Sim. Embora seja uma preocupação Está sendo menos olhado, isso, né, de forma global, olhado. mas que você está tentando trazer essa atenção mais direta para esse espaço. Isso. E a gente tem como acessar essas palestras? Sim. Essas matérias, digamos assim? Sim, com certeza. São tanto os jornais locais da gente aqui, tem muita matéria vindo do Jornal do Comércio, que é o nosso jornal local, mas tem uma série de matérias feitas nesse sentido pelo Intercept Brasil. E aí são jornais independentes,
na maioria das vezes, né? Mas que tem também apontado essa preocupação. Então, não tem como você ficar fora de ficar além do mundo sem saber notícias sobre isso, porque os jornais que são acessíveis, eles estão aí para lhe mostrar. Mas como uma pessoa da tecnologia, não é interessante você pensar apenas no fazer a tecnologia, mas também os impactos que isso gera, porque não vai impactar apenas quem está recebendo essa tecnologia, mas também você. Então, é uma preocupação no geral. Claro, a gente está falando de um momento onde a preocupação com o ESG, né, com a sustentabilidade, a sigla ESG, né, é de Environmental, Social and Governmental, né, que é ambiental, social e governança, da gente trazer isso, que está aí na frente do mundo, principalmente por causa de mudança climática. Você está vendo isso acontecer, a gente está vendo aí ONU falando de responsabilizar os países da gente trazer. Então, a gente, como pessoa brasileira, inclusive, tem que chamar a responsabilidade do nosso país, né? Com certeza. E, mais uma vez, é interessante trazer esse ponto, porque a gente tem agora em tramitação no Congresso, né, já passou pelo Senado, agora está no Congresso, a PL 2338, que fala sobre que vem a ser o marco da inteligência artificial, né? E aí, muito importante que ela está sendo discutida e em breve, espero que aprovada, mas nessa PL a gente só tem um artigo que trata sobre a questão ambiental e ainda assim é de maneira muito rasa. Não tem tantos contextos que consiga garantir os impactos que isso vai causar e, quer dizer, a restrição desses impactos, né? Na aplicação desses data centers e de toda essa tecnologia que possa vir. Então, é importante que a gente esteja atento a isso, que a gente... É esse o momento de, enquanto você, pessoa eleitora, fazer pressão nas pessoas que você votou para estar olhando para essa questão, porque é uma questão bastante gritante e que se a gente não fizer isso agora, enquanto está em tramitação, a gente não vai conseguir conter depois, vai ser mais difícil. E o impacto vai chegar para todo mundo, não chega apenas para as pessoas desse território, é todo mundo que sai impactado no final. Todo mundo que sai impactado, exatamente. Porque você vê justamente o direcionamento de um investimento para trazer, mas vai ter que ter geração de energia, vai ter utilização de água, vai ter impacto no pegada de CO2, tem todo esse espaço. Interessantemente, o nosso estado, talvez, o nosso estado de Pernambuco, a gente está falando de Pernambuco, provavelmente não vai ter, porque a gente tem menos condições ambientais do que outros estados do Brasil. É importante que tenha uma temperatura mais baixa, inclusive, justamente porque precisa de água para refrigerar, e é mais interessante que esteja numa temperatura mais baixa esse data center, né? E aqui é quente que sol, viu, minha gente? Para quem nunca veio aqui, é bastante quente. Mas, ao mesmo tempo, mesmo a gente estando aqui, não necessariamente ele chegando aqui, vai nos impactar. Isso vai impactar a nós todos. E olhando para essa sua pegada, né, para essa tua palestra, que foi tão interessante, a gente vê também com toda uma formação que tu tem, originalmente nessa área de engenharia, e estar olhando para a sustentabilidade. Então, mais uma vez, a gente repete aqui no Tech Talk delas que você não precisa necessariamente ser formado só em engenharia ou ciência da computação para estar trazendo o teu impacto na área de tecnologia. Então, esse chamado que a gente faz para se envolva, vá atrás, observe, pode ter diversas facetas, né, de atuação. Com certeza. E, embora eu não tenha dito na minha biografia, mas eu não sou formada originalmente apenas na área de tecnologia. Essa é a minha segunda formação. Olha eu sou aí. formada na área de gastronomia e aí trabalhei um tempo dentro dessa área, em alguns contextos dessa área, e fui para a tecnologia. Mas nada é perdido. Minha mãe costuma dizer que todo conhecimento é válido e é a única coisa que você leva quando você não está mais aqui na Terra. Então, não vai ser perdido se você tentar uma nova graduação, não vai ser perdido se você quiser migrar de área, mesmo sem tentar uma nova graduação. Mas se você puder fazer uma graduação na área, eu super indico, porque a gente está aí com essa defesa de que faculdade não é importante, universidade não é importante, mas é sim. É muito importante.
Mas tudo que você aprende, você pode levar como um arcabouço de conhecimento. É tudo para insumo. onde você vai, é tudo insumo e pode ajudar bastante você. Para além disso, é bem importante você se manter antenado, né? Vou usar essa palavra das pessoas mais jovens. Se manter antenado em tudo que está acontecendo, porque não é apenas, mais uma vez, falo, não é apenas você produzir a tecnologia, mas você precisa ver todo o impacto que aquilo vai gerar. E aí cadeia. É por não perceber ou não levar em consideração esses impactos que a gente está tendo, por exemplo, grandes problemas com reconhecimento facial, que é uma tecnologia que também está aí em vista, né? Sendo bastante aderida por todos os setores da sociedade, mas que já está provado que tem muitos problemas com essa tecnologia. Então, se você não pensa em como a sociedade a sociedade como um todo, não apenas um recorte dela, vai ser impactado com isso, é bem problemático você estar produzindo tecnologia sem pensar nesse contexto. Exatamente. É global, né? A gente teve diversas entrevistadas nesse nosso Tech Talk delas no Tech Woman e nenhuma tem uma história igual. Ninguém tem uma história igual. Cada um de nós tem uma trajetória diferente. E tudo isso é material para, fundamentar o teu caminho, para te levar para o teu olhar único em direção àquilo. Então, assim, como a Annicely disse, gente, não importa, você pode ser gastrônoma, você pode ser pescador, você pode ser médico, você pode estar na área de direito. E hoje a gente precisa da TI, a gente precisa da inteligência artificial generativa, a gente precisa se utilizar disso porque é uma tendência que está rodando, é uma coisa que está aí e a gente precisa olhar para o impacto que isso vai causar, tanto nas nossas vidas quanto no nosso ambiente, né? No lugar onde a gente está. Mensagem final para a turma da gente, conta aí. Mensagem final, eu diria que não ache que não é um espaço para você, porque é um espaço para todo mundo. E se mantenha sempre antenado no que você está produzindo, se aquilo qual impacto aquilo vai trazer. Se é um impacto positivo, para quem são. Esse positivo é para qual grupo da sociedade, porque é importante que você pense no coletivo, não apenas num grupo restrito. E acredite em você. Você é capaz, independente de qual área você esteja, ou esteja em área nenhuma, seja apenas uma pessoa de notório saber, né? De um conhecimento que foi adquirido por questões da vida, não conseguiu fazer uma graduação, não conseguiu fazer nenhum curso. Continue acreditando em você, nunca é tarde. E o que é seu vai estar sempre ali, esperando para ser seu. Então, siga sempre. Arretado. Eu vou te contar um segredo. Eu fui me formar numa graduação de ensino superior aos 36 anos de idade. E tem toda uma história que complementa a história da vida da gente. Sim. Dito isto, sejam curiosos, consumam curiosas, consumam conhecimento. Annicely, muito obrigada. Nada. Adorei. Obrigada a você. Foi Até um prazer. Próxima. Até a próxima.